Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Domine a Consultoria de Alimentos. E essa semana e na próxima semana, lives especiais de aquecimento para a nossa jornada Vivendo da Consultoria de Alimentos. Então, a gente vai ter uma série de lives até a nossa jornada, que é um evento 100% online, 100% gratuito, para ajudar nutricionistas, tecnólogos de alimentos, cientistas de alimentos, engenheiros de alimentos e muitos outros profissionais a viverem da consultoria de alimentos e faturarem mais de 10 mil reais com a consultoria. Então, se tu ainda não te inscreveu na jornada, aproveita, o link está na bio, é gratuito, vai estar incrível, cheio de conteúdo para te ajudar aí a viver da consultoria, destravar a tua vida e transformar a tua vida profissional. E eu sou Latoya Brum. E eu sou Caterine Manetti. E o tema da live de hoje é: fazer das CACO a consultoria de alimentos é possível para profissionais que estão começando do absoluto zero? Aproveita que a gente está iniciando essa live, já clica no aviãozinho que tem aqui no Instagram e compartilha essa live com alguém que tu sabe que também precisa e gostaria de saber se é possível ou não iniciar a consultoria do absoluto zero, porque hoje nós vamos falar tudinho sobre isso. E antes da gente começar, vamos mandar um beijo para as nossas alunas que já estão aqui na live. Né? Eu vi que a Fer está na live, então se tu é nossa aluna ou aluno do curso Domine a Consultoria de Alimentos, um grande beijo. Que bom ter vocês aqui com a gente. Coloquem aqui, eu estou aqui para a gente dar um oi para vocês. É muito bom ver que os nossos alunos também estão acompanhando esse aquecimento que está realmente incrível. Começou ontem. Então sejam todos bem-vindos. E na live de ontem, né, nós falamos sobre o mundo da consultoria de alimentos. A gente falou o que é a consultoria de alimentos, explicamos detalhadamente o que é, quais profissionais podem atuar com a consultoria de alimentos, quais os tipos de consultoria que existem. Falamos também como é possível fazer mais de 10 mil reais com a consultoria de alimentos. Então, se tu não assistiu a live de ontem, ela está gravada ainda por um pouquíssimo tempo, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, e tu ainda pode assistir depois que a gente terminar essa live de hoje. Isso aí, um beijo para Manaus. Eu vi que tem gente de Manaus, tem gente de todo o Brasil. Coloquem aqui de onde vocês estão, hein? Eu estou no Rio Grande do Sul, Caterine está no Rio de Janeiro. Então, coloquem aqui de que lugar vocês estão, do Brasil ou do mundo, porque nós temos alunas fora do Brasil também. Então, coloquem aqui para a gente saber aonde que a gente está chegando aí nos 4 cantos do Brasil. Coloquem aqui para a gente saber. E antes da gente começar, vamos falar o que é absoluto zero. Que tem muita gente aqui que está falando, mas eu não sei nada, eu me formei em nutrição, eu me formei em técnico agropecuário, eu me formei nisso, eu me formei aquilo, mas eu não sei nada. Eu vou começar do absoluto zero. Mesmo que tu esteja atuando em outra área, mesmo que tu seja CLT, as pessoas chegam para nós e dizem, gurias, eu não sei absolutamente nada. Eu estou começando do zero, o que eu faço? Então, primeiro a gente tem que entender o que é começar do absoluto zero. Para nós é uma coisa, talvez para vocês é outra. E é bem importante que a gente entenda isso, porque isso vai mudar a nossa percepção quanto à questão do absoluto zero para iniciar na consultoria de alimentos. Então, hoje vocês vão ver que não é bem assim o absoluto zero. Às vezes a gente se engana, né? Bom, e aí então, estar no absoluto zero pode ser para ti que ainda está estudando, de repente ainda está terminando os estudos, ou então pode ser para ti que está atuando em outra área, ou está atuando na área de alimentos, mas não na consultoria de alimentos, né? Pode ser que tu esteja na UAM, pode ser que tu esteja atuando na clínica, atuando em outras áreas que não diretamente com a consultoria. Isso pode ter o teu absoluto zero, mas é importante que a gente entenda, que vocês entendam que muitas pessoas que acham que estão no absoluto zero não se dão conta que não é zero de zero, pode ser zero em algum conhecimento específico, mas o conhecimento tu estudou por anos uma faculdade para conseguir passar, para conseguir ter um diploma, tu já tem um conhecimento, sim, uma bagagem muito interessante, que não é zero, tu já tem, que tu tem que considerar, tu teve toda uma graduação, participou de eventos, participou de cursos, provavelmente. Quem de vocês não participou aí de vários eventos durante a faculdade? Muito conhecimento que se tem. Então, não é 000. Não é. E a gente jamais pode falar isso, que é do zero. Por quê, gente? Pode até ser que vocês que estão nos ouvindo aqui não saibam nada sobre a consultoria de alimentos, nunca tenham visto sobre a consultoria de alimentos na faculdade, não saibam quais são as oportunidades da consultoria, não sabem quais são as oportunidades do mercado. Pode até ser que vocês não saibam tudo isso. Tudo bem, nós também não sabíamos, eu e a Caterine, nós não aprendemos lá na faculdade também.
Mas vocês têm bagagem. Se tu fez um estágio, se tu fez algum projeto durante a faculdade, se tu trabalhou em alguma empresa, se tu já trabalha ou trabalhou em algum local, tu tem alguma experiência, sim. E toda nossa bagagem até aqui vai nos ajudar na consultoria de alimentos. O não saber sobre a consultoria de alimentos é um detalhezinho que a gente vai te explicar ao longo da jornada, ao longo dessas lives. Então, começar do absoluto zero é muito equivocado. Ninguém de vocês, ninguém que está aqui nessa live vai começar do absoluto zero. Pode ser que a gente tenha que direcionar melhor cada um de vocês, mas do absoluto zero ninguém está, gente. Todo mundo tem algo a agregar e trazer para a consultoria de alimentos, tá? E resolver a questão de saber sobre consultoria, sobre oportunidade de mercado é o menor trabalho que a gente tem. Por isso que a gente está aqui, eu e a Caterine, todos os dias, né, Caterine? Lives, eventos como a jornada, para te ajudar a entender a consultoria de alimentos. Porque é só um detalhezinho aí, se tu já é formado em qualquer uma das áreas, tá? O pessoal está colocando ali, sou técnico em nutrição, sou engenheiro de alimentos, e é isso aí. Todo mundo que está aqui tem experiência. Pode não ser na consultoria, mas tem. Exato. E aí, né, a gente não pode querer se cobrar e dizer que eu não posso atuar com consultoria de alimentos porque eu não vi nada na faculdade sobre isso, ninguém me falou nada na faculdade sobre essa área de atuação. A gente não pode achar que a gente não pode atuar em função disso. Por quê? Quem é que viu, gente? Alguém viu sobre a consultoria de alimentos na faculdade? Respondam pra gente, coloquem nos comentários, tanto no Insta quanto no YouTube aqui pra gente, no Facebook. Nós, quando nós estávamos na faculdade, ninguém nos falava, não foi por isso que a gente não seguiu esse caminho. Inclusive, há 9 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje nós temos informação disseminada na internet, a gente tem uma forma de aprendizado muito mais fácil, né? Que é através do meio online, que a gente pode aprender de várias maneiras que antes não se tinha. Então, dizer que não é um caminho que eu posso seguir porque nenhum professor me disse isso, é só uma historinha, só uma desculpinha que a gente se conta para a gente mesmo, para procrastinar mais um pouco a nossa vida. É fato, é isso, por mais que a gente não queira muitas vezes aceitar. E ainda hoje, pouco se fala da consultoria, inclusive o que se fala nas universidades que nós temos muito contato é através de nós, porque muita gente nos chama para dar palestra e falar para os alunos sobre a consultoria de alimentos, já que os professores não conhecem essa área de atuação. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem que ter hoje é o seguinte: mesmo que vocês não tenham experiência nenhuma, que vocês não tenham visto sobre a consultoria de alimentos na faculdade, ou até tenham visto de forma bem breve, isso não quer dizer que vocês não podem atuar com a consultoria de alimentos, porque nós não vimos na faculdade, mas a gente aprendeu os caminhos, a gente aprendeu o que precisava, e vocês têm total condições de aprender junto com a gente também. É por isso que a gente está fazendo o aquecimento, é por isso que a gente está fazendo a jornada. E tem uma outra coisa que a gente não aprendeu na faculdade também, que é uma pena, e que sempre que a gente pode, eu e a Caterine, a gente está estimulando, é que, além de a gente poder atuar com a consultoria de alimentos, a gente pode ganhar o que a gente quiser com a consultoria de alimentos. O que a gente quiser. Quando a gente está na faculdade, muito se fala em mestrado, muito se fala em doutorado, muito se fala em trabalhar com indústrias e etc. Mas pouco se fala sobre a consultoria e muito menos que isso, empreender. Porque quando a gente é consultora de alimentos, nós somos empreendedores, donos do nosso próprio negócio. E a gente não fala isso na faculdade, a gente não vê isso na faculdade. E na consultoria de alimentos isso é muito possível. E poucos de nós, talvez vocês não saibam, mas a gente pode faturar tudo aquilo que a gente quiser na consultoria de alimentos, porque só depende de nós, da nossa agenda, do nosso tempo, da nossa organização, das nossas estratégias. E não, a gente não está falando isso da boca para fora, não é balela, gente, é real, só depende de nós. Então, a consultoria de alimentos, mesmo que tu não tenha experiência alguma, que tu esteja começando absoluto zero, é uma oportunidade para ti, sim. Foi para nós há 9 anos atrás, quando as coisas eram precárias, a internet nem era como é hoje, e para ti é mais ainda, porque tu tem as estratégias, tu tem as possibilidades, tu tem tudo o que a gente aprendeu, demorou 9 anos para aprender, suado, sofrido, tu tem tudo nas tuas mãos, se tu quiser. Então, é possível fazer muito dinheiro com a consultoria de alimentos e ninguém nos conta isso abertamente. Que coisa estranha, né? Ninguém gosta de falar de dinheiro, mas aqui a gente fala que sim, é possível, mesmo do absoluto zero, de fazer muito dinheiro. Só depende de ti e das estratégias certas. E a Fer colocou aqui no Instagram pra gente. Acredito que pelo fato da minha faculdade ser federal, eles incentivavam muito mais seguir a carreira acadêmica
ou fazer concurso público, não incentiva o empreendedorismo. Fer, a minha universidade também era federal e era exatamente isso, tá? Incentivavam demais a área acadêmica, talvez porque lá na universidade também tinha, né, a área do mestrado, doutorado, e a própria universidade já incentivava, porque quanto mais alunos estando lá naquele programa, escrevendo artigos, conseguindo boas classificações para a universidade, melhor era para os professores, né? Então, a gente é incentivado a isso. Muitos profissionais, muitos se formam e vão imediatamente para a área acadêmica, sem ter conhecimento de outras áreas, porque acham que é o correto, por não enxergarem e não estarem olhando as oportunidades que a gente fala aqui hoje. Então, é importante que a gente abra a mente, a gente convida vocês a também abrirem a mente de pessoas que estudaram com vocês, ou que estudam com vocês. Não deixem essa informação fechada, guardadinha, 7 chaves. Não, ela está para ser disseminada. Compartilha essa live, clica aqui no aviãozinho e já manda para uma pessoa que foi teu colega, que é teu colega, que tu sabe, que ainda não sabe, ainda não conhece as oportunidades que a consultoria de alimentos traz. Porque, gente, não dá para a gente aceitar mais profissionais ganhando menos do que merecem. Não dá mesmo. E isso a gente tem que trazer essa barreira e cortar essa barreira, esse ciclo que a universidade faz com a gente. Isso aí. E aí, gente, para quem está mandando pergunta no YouTube e aqui no Insta, fiquem tranquilos que no finalzinho a gente vai responder todas as perguntas, porque senão a gente não consegue dar conta, é muita pergunta, mas podem ir mandando. Eu vi que tem várias aqui no YouTube, no Insta, podem ir mandando que a gente responde tudo depois. Mas vamos lá. Por que que eu e a Caterine, a gente dissemina essa informação de que é possível, sim, faturar mais de 10 mil reais com a consultoria, muito mais que isso. É possível viver da consultoria e é possível ter uma realização profissional e pessoal. Primeiro, porque a gente conseguiu. Aos trancos e barrancos naquela época. Sem nenhuma informação, sem nenhum mentor, sem nenhuma ajuda. E segundo, porque é o nosso propósito ajudar profissionais. Profissionais que estão desiludidos, profissionais que estão abandonando a profissão, profissionais que acham que estudaram e parece que estudaram à toa. É o nosso propósito ajudar esses profissionais. A gente não quer que vocês achem que estudaram à toa, sendo que o curso de vocês é um curso que tem muita oportunidade, independente do curso que tu é formado. Ontem mesmo, quando a gente terminou uma live, um menino mandou um direct para nós, não lembro o nome dele agora, e ele disse assim, meu Deus, eu assisti a live de vocês e eu estava quase desistindo do curso. Eu faço engenharia de alimentos. Eu estava quase desistindo. E eu nunca tinha ouvido falar na consultoria que eu podia fazer consultoria. Gente, é inadmissível vocês desistirem de uma profissão, desistirem de anos de dedicação. É inadmissível. Então, é por isso que a gente está aqui disseminando. É por isso que a gente quer falar para vocês. Se vocês não têm experiência nenhuma na consultoria de alimentos, vocês nunca ouviram falar, conheceram agora a gente essa semana ou semana passada, enfim, é possível, mesmo do absoluto zero, porque a gente conseguiu, nossos alunos estão conseguindo, então vocês vão conseguir também, tá? Então, tirem isso da cabeça, esse mito, essa crença de que, eu preciso ter muita experiência. Não é bem assim que o negócio funciona. E nessa live a gente vai falar para vocês por que não é bem assim. E também é inadmissível, gente. A gente não consegue aceitar que existem profissionais que levaram 5 anos na faculdade estudando, se dedicando, deixando anos da vida para aquela situação ali de conseguir um diploma, para hoje aceitar ganhar 3 mil reais, 3.500, trabalhando das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, das 8 às 18, como se fala no mundo do CLT, trabalhando sem ter um dia de folga para conseguir levar o filho no médico, para conseguir fazer uma visita à família, para conseguir ter tempo livre para fazer o que quiser. É inadmissível a gente ver profissionais que têm a mesma capacitação que nós ganhando isso, enquanto é possível ganhar mais de 10 mil reais. E se tu te encontra nessa situação agora, onde tu tá submetido a uma situação onde tu ganha menos do que tu consegue viver, porque sobreviver não é viver. Somente ter dinheiro para pagar as contas e não conseguir ter uma vida digna não é viver. Se tu tá nessa situação, tu deveria te indignar também. Porque a gente se indigna por vocês. A gente se indigna em saber que existem ainda pessoas que aceitam essa situação. Isso não é aceitável. Porque pode ser mudado ainda mais com o mundo de oportunidades que existem na consultoria, que é o que a gente vai trazer muito fortemente e de forma bem aprofundada na nossa jornada vivendo da consultoria de alimentos. Se tu não te inscreveu, depois te inscreve, porque é gratuita. E lá tu vai saber como que tu pode sair dessa realidade
que é indigna, a gente pode dizer, né? Que não tem dignidade nenhuma para uma realidade que existem muitas oportunidades que estão aí na tua frente. Inclusive, eu estava, enquanto a Catarina estava falando, estava me lembrando que se tu ganha hoje em torno de 3 mil reais trabalhando das 8 às 18, a gente fez um cálculo por cima. A tua hora de trabalho, depois de anos de dedicação, de esforço, de estudo, daqui um pouco a tua família precisou abrir mão de várias coisas para te ajudar a fazer faculdade, ou tu, né? Enfim, teu esposo, enfim. A tua hora está em torno de 16 reais. Gente, é absurdo se tu ganha em torno desse valor. E aí a gente fez uma comparação sem desmerecer trabalho nenhum, mas é para a gente comparar. 5 anos de uma engenharia, 4 anos de uma tecnologia, 5 anos de uma nutrição, enfim, quantos anos foram? 16 reais a hora os profissionais estão ganhando. E aí, esses dias, a torneira aqui da minha cozinha parou de funcionar. Eu contratei um cara para vir aqui arrumar a torneira. 1 hora, 250 reais. 250 reais. Eu não estou desmerecendo o serviço de ninguém, mas a gente precisa, neste momento, todos nós que estamos aqui, diversas pessoas, refletir sobre isso. Será que é isso que eu quero para minha vida? Então, começar do absoluto zero não tem que ser um susto para vocês, não tem que ser algo ruim para vocês. Vejam como uma oportunidade de transformar uma realidade que vocês estão hoje. Uma realidade que vocês merecem, que vocês não merecem, vocês merecem muito mais que isso. Então, quantos profissionais a gente vê que ficam anos dentro de uma empresa, trabalhando, vestem a camisa, se dedicam, trabalham 12, 13, 14 horas por dia e do nada são demitidos. Então, será que não é a hora de tu vestir a camisa da tua própria vida, da tua própria realização profissional e ir em busca disso? Ai, mas eu não sei nada sobre consultoria. Tudo bem, a gente está aqui para te ajudar. Com a gente, tu vai descobrir tudo que tu precisa para consultoria de alimentos. Como falar, como abordar, como agir, o que fazer, o que falar, tudo. Mas esse é o momento da reflexão, gente. Não dá para ganhar 16 reais a hora. Não dá. Gente, 16 reais a hora, um motorista de Uber ganha mais. Com certeza. Atendente de farmácia ganha mais. Uma faxineira ganha mais. Se a gente começar a pensar, a gente tem que cair na real que estudo, o investimento no estudo não foi se tu pagou a faculdade, não foi só o dinheiro, foi a tua vida. Porque tempo é igual à nossa vida, e a nossa vida não volta. E o que tu tá fazendo com isso? Rasgando teu diploma, botando no lixo? Não, gente, inadmissível. Inadmissível isso. Não desistam. Se vocês estavam pensando, como teve uma mensagem aqui da Sami, estudei, nunca trabalhei na área, já estava para desistir da minha área. Não, a gente não vai deixar tu desistir, Sami. Não vamos deixar. Ninguém vai desistir a partir de agora. Se tu tá nos ouvindo, ou se tu conhece alguém que desistiu, manda essa live, manda o nosso perfil, porque a gente não vai deixar. A gente vai fazer o possível para estar com vocês neste momento, nessa caminhada rumo aos teus 10K com a consultoria de alimentos, porque é possível faturar mais de 10 mil reais. Nós já faturamos, nossos alunos também. Então, se alguém conseguiu, tu não tem nada de diferente da gente. Acredita em ti, que tu vai conseguir com toda certeza também. E aí, gente, dessa questão de ganhar 3 mil e ganhar 16 reais a hora, todo mundo que se inscreveu na jornada deve ter recebido um e-mail nosso para responder uma pesquisa, que para nós é muito importante, porque toda a jornada vai ser feita com base nessa pesquisa. E nesse e-mail, a gente estava lendo, eu e a Caterine, hoje, as respostas, a gente lê um por um, gente. Uma resposta, a gente vê quem é, a gente gosta de ler. Então, se tu não respondeu a pesquisa ainda da jornada, depois dessa live, dá uma olhada no teu e-mail. Mas a gente se apavorou com uma situação hoje que a gente estava lendo a pesquisa, que é o seguinte. A gente perguntou na pesquisa se essa pessoa trabalhava ou não na área. E 37% dos profissionais estão desempregados. Quase 40% das pessoas que responderam à pesquisa estão desempregadas. Numa área que cresce muito, que é o setor de alimentação. É uma das áreas que mais cresce em todo o Brasil, porque todo mundo precisa se alimentar. Na consultoria de alimentos, onde poucos profissionais, apenas 1% dos profissionais aproveitam essa oportunidade. Então, gente, agora é a hora. Se tu tá desempregado, tá pensando em desistir,
não tá vendo mais saída, agora é a hora. Independente se tu é técnico em agroindústria, se tu é tecnólogo, se tu é nutri, se tu é engenheiro de alimentos, independente da tua área, tá? Então, acreditem nisso, vai pela gente. É triste demais, gente, 37% de profissionais que se dedicaram anos estarem desempregados. Tá? Não, a gente não quer que seja assim, a gente não vai aceitar que seja assim, e é por isso que a gente está aqui. Miriam, tu não vai desistir também? A Miriam tá lá no YouTube, dizendo que também estava quase desistindo. Tecnóloga em agroindústria, olha só. Tecnóloga em agroindústria tá super em alta, Miriam. Tu não vai desistir. Vamos lá buscar a tua carreira. Inclusive, gente, quem tá assim como a Miriam, quem tá assim como outras pessoas colocaram, coloca aí, ó, para se motivar. Eu não vou desistir. Agora a Lari colocou ali, ó, é só o início, gente. Às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir de alguém, né? Dar um empurrão, para dar um estalo, para gente, não desistam. Coloque aqui, eu não vou desistir. Miriam e todos os demais. Não, gente. A área de vocês é uma área maravilhosa, nossa área é maravilhosa. Se você, olha, vocês vão ver na jornada. Participem da jornada que vocês vão ver do que a gente está falando. E tem outro ponto, né? Também tem aquelas pessoas que trabalham em outra área, talvez trabalham há muitos anos em outra área e já se acostumaram, né? Já estão adaptados a essa vida, a essa rotina. Estão numa zona de conforto, porque, ok, estou trabalhando, é outra área, mas tá, estou ganhando meu dinheiro, mas acaba que ainda não consegue se sentir realizado profissionalmente, acaba que ainda não consegue ter uma satisfação em trabalhar, está simplesmente trabalhando por ganhar dinheiro, que isso quer dizer o quê? Trocando sua vida, né? Porque a gente troca horas da nossa vida no trabalho para ganhar um salário, certo? Se a gente troca horas por um salário, a gente troca a nossa vida. E aí, essas pessoas que estão trabalhando em outra área há muitos anos, que ficam nessa zona de conforto e acham que precisam continuar porque não há outra saída, não, tu não precisa. Tu não vai desistir de algo, tu já está fazendo uma coisa, mas tu pode migrar. Tu pode migrar para a consultoria de alimentos, mesmo estando atuando em outra área. E engana-se quem acha também, né, que, mas eu trabalho CLT há muitos anos, eu tenho uma certa segurança. Não, essa segurança não existe, tá? Não existe. E ela é totalmente insegura, se a gente for ver, porque a qualquer momento tu pode ser demitido. Então, isso não existe, isso daí não é uma desculpa. Inclusive, aconteceu com uma aluna nossa, que a gente não vai citar o nome, mas ela trabalhava numa indústria, vestia super a camisa, dedicada, era aquela pessoa que levava trabalho para casa, que se dedicava ao máximo, entregava o melhor dela. E, de uma hora para outra, ela foi demitida. Ela foi demitida sem... Foi demitida. E aí, quando ela foi demitida, ela... Segundo ela, ficou no fundo do poço. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei nada. Ela dizia para... Tu já pensou? 8 anos dentro de uma empresa, ela dizia para ela mesma, eu não sei nada. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Até que ela nos conheceu. E aí ela conheceu a consultoria de alimentos. E eu me lembro que ela disse assim, mas eu não sei sobre consultoria de alimentos. Eu disse, mas então tu vai tentar. A gente falou para ela, eu e a Caterina. Então tu vai tentar, porque tu vai conseguir. E ela iniciou na consultoria de alimentos. E no primeiro mês já fechou um contrato de mais de 10 mil reais. Foi 15 mil reais o contrato dela. Já fechou o contrato. Já está com vários contratos. E esses dias a gente foi jantar na casa dela. E sabe o que ela disse para nós? Esses dias me contrataram para uma vaga de emprego. Aí eles queriam pagar 5 mil reais para eu trabalhar todos os dias. Imagina, 5 mil reais, eu ganhei 2 dias de trabalho. Então, gente, ela transformou a vida dela, ela mudou a vida dela. E toda a experiência que ela tinha naquela indústria, ela trouxe para a consultoria. E hoje ela é consultora de empresas no mesmo segmento que ela trabalhava na indústria, que são geleias. Então, hoje ela dá consultoria para pequenas empresas para auxiliar em geleias, para melhorar geleias e etc. E era o que ela fazia nessa outra indústria. Então, ela adaptou todo o conhecimento dela para a consultoria, para a realidade. Está voando e não quer saber de emprego. Ela disse, imagina, em 2 dias eu ganho 5 mil reais, vou ficar lá todos os dias para ganhar 5 mil. Estão louco. Então, olha que maravilha. E isso é possível com qualquer um de vocês. E esse fato de não depender mais de ninguém, gente.
Isso não tem preço. Tu mesmo conseguir fazer a tua jornada, fazer o teu dinheiro, fazer as tuas horas, sem depender de uma vaga de emprego, sem depender de chefe chato falando coisas que tu não quer ouvir, sem poder colocar a tua opinião. Isso na consultoria não existe, tu é livre. Isso não tem preço, não tem preço mesmo. As perguntas, gente, só lembrando para quem entrou depois, nós vamos responder no final, tá? Tem muita pergunta interessante, a gente responde vocês no final da live, só para a gente não se perder por aqui. Fiquem aí, no final a gente responde. Para quem está nos ouvindo, depois da live tem caixinha, vai ter caixinha. A gente vai abrir uma caixinha depois da live, porque tem muita pergunta, às vezes na live a gente não consegue responder. Então, depois da live ainda tem caixinha dos nossos stories, tá? Para perguntar o que vocês quiserem, tá, gente? Então, fiquem tranquilos, todas serão respondidas, aqui ou nas caixinhas dos stories. Bora lá, olha só dá um parênteses aqui, muita gente colocando no YouTube que não vai desistir, que quer transformar essa vida, e é isso aí, todos nós somos capazes, mesmo sem ter experiência e começando do absoluto zero, tá? Então, esse é o aprendizado do momento, de hoje, esse é o aprendizado. Eu sou capaz mesmo que eu não tenha experiência, tá? Acreditem em nós, vocês vão ver. Bom, gente, e aí é importante, já que a gente está no momento reflexivo, né, que tu também reflita o quanto que o impacto da tua vida, como tu tem vindo, aceitando hoje, impacta na tua vida, na vida da tua família e no futuro que tu quer ter com os teus filhos, com a tua família e para ti. Se tu aceita a vida que tu tem hoje, tu vai aceitar as consequências do futuro, porque é assim. E é inadmissível que tu continue aceitando, sabendo o que tu sabe hoje. Talvez até ontem ou até hoje, antes das 19 horas, tudo bem, poderia ser aceitável, porque tu ainda não sabia que seria possível fazer mais de 10 mil reais com a consultoria de alimentos, mesmo estando no absoluto zero, mas agora tu sabe. E se tu sabe, chegou a hora de dizer basta, chegou a hora do chega, de deixar as desculpas para lá, porque a consultoria vai te proporcionar liberdade de tempo, vai te proporcionar liberdade financeira, fazer o que tu quiser com esse dinheiro, porque 10 mil reais, ok, é um dinheiro bom, mas o que importa é o que a gente vai fazer com esse dinheiro. O que importa são os momentos que a gente vai proporcionar para a nossa família, a escola que tu vai conseguir pagar para o teu filho, o plano de saúde que tu vai poder pagar para tua mãe, para o teu pai, viajar, comprar um carro, comprar apartamento, comprar o que tu quiser. É isso que o dinheiro proporciona. E agora tu sabe que é possível para ti também. Então agora tu tem que buscar essas estratégias certas para fazer isso acontecer na tua vida. Porque é possível. Hoje de tarde, o que a gente fez, Caterina, hoje de tarde? Eu fui na praia, dei uma corrida e fiquei tomando água de coco. Viu só? E eu fui no parque, dar uma caminhada, dar uma meditada com a minha cachorrinha. Isso por quê? Porque a consultoria nos proporciona isso, tá? E além do dinheiro todo, tem isso, tá? Então isso não tem valor. E por que a gente fala que não precisa de experiência para começar? Por que a gente fala, gente, dá para começar no absoluto zero? Porque desde que nós começamos, que já faz um tempinho, desde que a gente iniciou, o que o cliente quer não é só diploma, não é só conhecimento técnico, não é só experiência. Não é isso que o cliente quer. A gente atendeu na nossa empresa, Apps Food Solution, o nome da nossa empresa de consultoria, depois dei uma olhadinha lá. Nós já atendemos na Apps mais de 600 clientes. Nós não estamos falando aqui babaquice, como, né, algumas pessoas acham. Não, a gente sabe isso porque a gente vive isso todos os dias, há muitos anos. O que o cliente quer é que tu gere resultado para o negócio dele. Se tu tem 1 ano de experiência, 1 mês de experiência, 10 anos de experiência, pro cliente só vai importar se tu gerar resultado para o negócio dele. É por isso que a gente fala, sabe? É por isso que a gente diz, mas tem que ter experiência de 20 anos para atuar com a consultoria para dar certo. Mentira! Com nós, quando a gente começou a fechar os primeiros contratos, nós não tinha cliente nenhum. Gente, a gente não tinha cliente nenhum. E nós fechamos vários contratos sem experiência nenhuma. O primeiro contrato que a gente fechou, a Caterine, nós nunca tinha atendido na consultoria de alimentos. Então, não é verdade que tem que ter milhares de anos de experiência. Tá? O que a gente tem que mostrar o nosso valor para que ele veja que a gente vai gerar resultado. E gerar o resultado, obviamente, né, gente? Se não gerar o resultado, não se mantém. E é para isso que a gente ensina. A gente tem um curso Domínio a Consultoria de Alimentos para te aprender a gerar o resultado.
mas não é isso que vai fazer o cliente dizer sim ou não, tá? Tirem isso da cabeça, não é verdade. Inclusive, quando nós iniciamos com muito menos experiência do que outros profissionais que já atuavam na área. Existiam profissionais que atuavam como consultores de alimentos nas nossas cidades há 20 anos, 30 anos, há muito, muito tempo. E qual foi a diferença? Por que eles, que estavam com muito mais experiência do que nós, não deslancharam como nós deslanchamos em pouquíssimos anos? Pouquíssimo tempo. Por quê, gente? Porque eles estavam ali numa caixinha, achando que aquela era a forma de executar, só que se contentando com uma renda, com um dinheiro pouco e sem entregar realmente o resultado para o cliente. No momento que a gente teve a virada de chave, que a gente viu o que funcionava na consultoria de alimentos e que fazia a gente ganhar mais de 10 mil reais, tudo mudou. Aquele momento tudo mudou. E não precisou a gente ter 20 anos de experiência para conseguir fazer isso. Aliás, na época a gente tinha 20 e poucos anos de vida, inclusive, né? Então não foi necessário isso. E agora a gente sabe o que é isso, porque foi a gente que descobriu isso com a gente mesmo, né? Então a gente sabe o que é isso, que funciona, que esses outros profissionais que estavam atuando há muito tempo, que já tinham experiência, não sabiam. Ou seja, não basta ter experiência e não usar isso a seu favor. Não adianta de nada. E aí, gente, é claro que experiência ajuda, ajuda. Hoje, uma consultoria, se eu e a Caterina a gente for executar, a gente não executa mais como a gente gostaria, porque a gente não consegue por causa do domínio. Mas se a gente fosse executar, seria muito mais rápido. Para prospectar, às vezes a gente faz as oficinas dentro do curso Domine e a Caterina brinca ali, essa foi a mensagem que eu mandei para a pessoa e a gente fechou um contrato hoje em 10 minutos. A gente já é muito bom nisso. Mas não é porque a gente é bom agora e que a gente teve experiência para começar, não. A gente começou como vocês, do absoluto zero. A gente começou do absoluto zero. E a gente fechou o contrato. Quando a gente fez mais de 10 mil reais com a consultoria, nós não tínhamos, eu acho que 2 anos de experiência, nem 1 ano de experiência. Foi logo no início. Porque quando a gente descobriu essas estratégias, o que faz, o que não faz, o que faz de errado, tudo mudou. E é por isso que esses profissionais que estão há tantos anos no mercado, que a Caterine comentou, ainda estão na mesma situação. Às vezes dá uma agonia de ver, porque a gente gostaria muito de dizer, pessoas, tá errado, não façam isso. Tá? Então, não se iludam dizendo, porque tem que ter tem que, ajuda, mas não é isso que vai fazer o cliente fechar. Se fosse isso, ninguém sem experiência ia fazer nada, gente. Ninguém. Verdade, isso é fácil. E aí, por que isso acontece então, né, gente? Por que, então, que fazer 10K é possível? Porque existem estratégias, existem formas de fazer que dão certo e outras que não dão certo. Estratégias como prospecção, abordagem de vendas, têm que ser feitas da forma correta. Se tu fizer isso de qualquer maneira, achando que está fazendo bem feito, inclusive a gente achava que fazia certo logo que a gente começou. A gente vai falar muito mais sobre isso na jornada, Vivendo da Consultoria de Alimentos. Então, quem não se inscreveu, depois se inscreve. Nós vamos contar essa história. Como que a gente fazia de errado lá no início, por que não dava certo, e como que é o correto. E com essa estratégia, são essas estratégias que fazem com que a gente consiga chegar no resultado que a gente deseja, que fazem também com que a gente consiga ter um resultado no cliente, porque a consultoria tem que ter resultado também para aquele cliente que nos contratou. E se a gente não sabe disso, gente, a chance de dar errado. E é por isso que dá errado para muitos profissionais, né? Inclusive. E que eles nos falam, né? Eu até já tentei, mas não é para mim. Mentira! Não é que não é para ti. É porque tu não soube aplicar a forma correta da consultoria para dar certo. Tentou errado, né, gente? E para vocês não iniciarem errado, a gente trouxe alguns erros aqui, alguns erros para vocês não cometerem. Então, quem tem papel e caneta, anota aí. Quem não tem, anota no celular mesmo e vai nos ouvindo. Ou, tive uma ideia aqui, eu vi numa live esses dias. Quem quiser pode anotar nos comentários da live e mandar um resumo depois aqui nos comentários para todo mundo. Comenta nos comentários aí. Então, vamos lá. Erros que a gente não pode cometer para iniciar na consultoria de alimentos, para evitar que aconteça isso que a Caterine comentou, tá? Erro número 1. Iniciar na consultoria de alimentos sem conhecer todas as possibilidades e oportunidades que a consultoria nos proporciona. Por quê?
porque senão a gente cai no nosso próprio joguinho de achar que a consultoria não é para mim. Aí ninguém paga a consultoria, quando na verdade eu estou aproveitando a onda errada, a oportunidade errada. Eu não conheço tudo que a consultoria pode me proporcionar. Então, primeira coisa é, não vão para a consultoria sem conhecer as oportunidades, sem conhecer esse mundo, sem conhecer tudo aquilo que a consultoria pode te proporcionar. Que quando tu conhece, tu pensa, olha, se não deu certo com o restaurante, vai dar com a pizzaria. Se não deu com a pizzaria, vai dar com a guria que faz marmita. A gente não desiste fácil, porque a maioria desses que estão há muito tempo ou que não dão certo, eles desistem. Por quê? Porque tenta lá com o restaurante e não deu certo, a consultoria não é para mim. Então, não conhece todas as oportunidades, tá? E quem quer saber quais são essas oportunidades, a gente vai falar todas elas na jornada, tá? Todas essas oportunidades a gente vai trazer na jornada. Exato. Só antes da gente passar para o segundo erro, né, que é o que faz o pessoal não conseguir mais de 10 mil na consultoria, a jornada, gente, vai ser um evento gratuito. Vai acontecer nos dias 23, 25 e 27 de janeiro. Esse evento, nós vamos trazer todas essas estratégias para vocês de forma muito aprofundada. E a inscrição, basta tu clicar no link da nossa bio no Instagram, ou então no YouTube, tem também, ou no Face. Se não encontrar, nos pede no direct que a gente manda para ti. Porque é importante que tu participe. Essas lives que nós estamos fazendo são aquecimento. Se vocês já estão gostando do conteúdo que tem agora, se preparem para o que a gente vai trazer nessas 3 aulas da jornada Vivendo na Consultoria de Alimentos. Vai estar bem legal, já. Vamos ao segundo erro, então. O segundo erro que nós trouxemos aqui para vocês é o seguinte: começar atirando para tudo que é lado. O que é isso, né? Como se a gente estivesse naquele joguinho lá de tirinho, que ele, provavelmente alguém já jogou, né? Aquele de tinta, sabe? Que era paintball, acho que era. Sei lá como é que era o nome daquilo. Mas era muito comum de se jogar na época da na faculdade. E aí as pessoas pegavam a arminha lá, que jogava uma tinta, e saíam atirando para tudo que é lado. Tentando atirar em alguém. E aí saia atirando, atirando, atirando. Se pegasse alguém, pegou e ganhava o jogo. Só que sem estratégia, sem foco. Atirar para todo lado, a chance de não acertar ninguém é muito grande. Então, esse é um dos grandes erros também dos consultores que iniciam sem estratégia, que é sair atirando para vários caminhos e não se focar em um. Isso faz com que tu não seja bom em nada. Faz com que tu seja uma pessoa que não é especialista em nada, e aí as pessoas vão te contratar por quê? Não sei, não tem um diferencial. Então, esse é um grande erro também cometido por quem inicia e acaba não dando certo na consultoria de alimentos. Isso aí. Terceiro erro. Para mim, é um dos piores erros, do meu ponto de vista, tá? É aquele erro que acaba com tudo. Para mim, acredito que para a Caterina também tá no topo ali. Terceiro erro. E isso vai vir, eu acho que uma enxurrada de pergunta, mas a gente vai responder na jornada por que isso é um erro, porque isso só a gente aqui fala nessa rede social inteira, não tem ninguém que fale sobre isso, que é o seguinte: tentar vender de forma técnica, vender serviço, vender manual, vender rotulagem, vender tabela nutricional, vender ficha técnica, vender POP, vender os serviços da consultoria. Isso é um grande erro. A gente não vende serviço, a gente vende resultado. Então, enquanto o consultor ficar batendo na tecla de vender serviço ou começar, como vocês vão começar, do absoluto zero. O que tu vende? Eu vendo manual. Não vai dar certo. Pode até ser que tu venda, por sorte, 1, 2 consultorias, mas não vai se sustentar, porque a gente vende resultado. E na jornada a gente vai falar como assim resultado, que resultado, como assim, o que é isso? A gente vai explicar detalhadamente isso na jornada, tá? Mas resultado e não serviço. Esse é o erro mais grave de todo consultor, no meu ponto de vista. É o mais grave, com toda a certeza. E é muito complexo. A gente vai falar muito mais sobre isso na jornada, mas é muito complexo. Já saibam que é um erro que é bem provável que vocês vão cometer, que nós cometemos, tá? Então, vocês precisam já saber de antemão como fazer para não cometer esse erro, porque é bem provável que a gente cometa. Porque a gente vem de formações técnicas, então a gente tem essa parte técnica muito forte. E isso faz com que o cliente te contrate, até pode te contratar em algumas situações bem raras, mas acaba que ele, às vezes, acaba desistindo da consultoria, porque não vê valor. Por quê?
não viu realmente que aquilo fez sentido no negócio dele, porque não viu que trouxe algum benefício para o negócio dele. Então, gente, saber esses erros já economiza um tempo enorme na tua carreira, na tua vida, no teu caminho de consultoria de alimentos. Só em saber, tu já vai conseguir economizar muito tempo. Porque muitos profissionais até começam uma consultoria pontual aqui, outra ali, fazem um bico achando que eu sou consultora fazendo uma renda extra, fazendo na hora que dá. Isso não dá certo. Isso é um erro e não vai dar certo. Pode ser que logo ali na frente o cliente cancele contigo ou tu nem chega a receber, porque nem tu tá dando realmente o devido valor à consultoria de alimentos, está usando como se fosse apenas um bico. Inclusive, a gente recebe muito na caixinha de pergunta: o cliente ele não faz o que eu peço, o cliente não quer seguir as regras sanitárias. Por que a gente ouve isso? Porque essa pessoa está vendendo produto, essa pessoa está vendendo de forma técnica, tá? Por isso, se o cliente não está fazendo, pode saber que tem boa parte tá aí nessa resposta, tá? Quarto e último erro, então. Vamos lá, o pessoal está perguntando qual foi o primeiro erro. Depois a gente vai retomar os erros, então, para vocês, tá? Ou quem sabe, coloca aqui nos comentários. Quarto erro: começar uma consultoria aqui, uma consultoria ali. Hoje eu acho que eu vou fazer uma consultoria. Hoje eu vou mandar uma mensagenzinha para aquela pessoa lá, mas não dá muita bola e desiste, aí arruma um emprego, aí sai do emprego, aí volta de novo, e aí é não persistir na consultoria, não plantar a sementinha na consultoria. Ouvir um não do cliente, não é para mim, isso não funciona. Esse é um dos erros que mais são cometidos por quem está iniciando. Porque quando a gente está iniciando, a gente é muito afoito, a gente quer tudo para ontem. Eu quero começar na consultoria faturando 10 mil reais, com os clientes top, que ser reconhecido, ter liberdade de tempo, quero tomar água de coco na praia, que nem as gurias. Só que não é assim, gente. Existe uma plantação para ter uma colheita. E aí, quando a gente inicia, no início vai ter não. Vai ter muito não. Mas vão ter muito sim. Só que tu não vai ouvir o sim se tu cansou, tu não deu bolas, tu não persistiu, tu não plantou ao longo da tua jornada. Então, não é uma consultoria aqui, outra ali. Quando tu te dedicar para a consultoria, tu dizer, não, eu quero ser consultora, eu quero transformar minha vida, eu não vou desistir, eu vou faturar mais de 10 mil reais, eu quero viajar com meu filho para o gelo, como diz a Carmen, que é levar o filho dela para a neve, eu quero isso para minha vida. Tu tem que arregaçar as mangas e focar nisso. Não pode se distrair com um emprego ali, outro aqui, uma possibilidade ali, outra ali. Hoje eu vou. Não, porque dificilmente assim vai dar certo. Dificilmente, a não ser que tu já esteja numa CLT e tu está migrando da CLT. Aí são coisas diferentes, tá tudo certo. Se tu tá na CLT, é interessante migrar aos poucos. Agora, se tu não está na CLT, quer investir todas as tuas fichas na consultoria, tem que ir de verdade, gente. Tem que ir de verdade. É uma plantação. Logo ali vem. Bom, esses são erros muito comuns de quem está iniciando na consultoria e aí acabam desistindo, dizendo que não deu certo para ela, porque ou para ele, porque talvez aqui na minha cidade ninguém valoriza, talvez aqui na minha cidade é pequena, ou aqui a vigilância não cobra, falando essas desculpas porque não deu certo. Mas na verdade não deu certo porque cometeram alguns erros que são comuns. E para não cometer esses erros é necessário saber as estratégias corretas para começar. E de que forma vocês vão fazer isso, né? Vocês vão fazer isso sabendo, através da nossa jornada, vivendo da consultoria de alimentos, que nós vamos te falar todas as estratégias corretas, o passo a passo, como que tu vai conseguir realmente iniciar na consultoria de alimentos e faturar mais de 10 mil reais com essa área tão promissora que está aí cheia de oportunidades. Então, quem ainda não se inscreveu no final da live, link está na nossa bio, te inscreve, é gratuito, é online, pode assistir na hora que tu quiser. Não tem aquela questão de, eu vou estar trabalhando, não posso ver. Pode sim, vai ficar disponível para tu assistir a hora e no local que ficar melhor para ti, tu vai saber todas essas estratégias. Só não pode não assistir. E tira print da gente quando estiver assistindo a jornada. Manda pra gente ficar louca de feliz. Manda pra gente. Não precisa postar se não quiser, mas manda pra gente. Gurias, estou assistindo, que a gente vai ficar bem feliz.
Um beijo especial para Amanda e para Tati, que fizeram o resumo dos erros. Olhem só, muito obrigada às gurias. Então, tanto no YouTube, no Facebook, quanto aqui no Instagram, as gurias resumiram os 4 erros aí pra gente. Então, quem não pegou, pega aí com as gurias. Muito legal, muito bom, gurias. Beijão em vocês, obrigada. E antes a gente terminar, a gente tem uma tarefa. Mas é só para os comprometidos a tarefa. Para os que estão aqui na live, a tarefa. Colocar nos comentários do nosso vídeo, depois a gente vai sair do Instagram, sair do YouTube aqui depois aqui um pouquinho. Coloca lá nos comentários. Eu não vou desistir do 0 ao 10K. O que vocês levaram da live de hoje? Coloca lá, porque isso motiva muita gente e motiva outras pessoas que vão assistir a live depois. Tem muita gente que assiste a live depois e vai ver o teu comentário. Então coloca lá, eu não vou desistir, eu quero a minha vida transformada. O comentário que vocês quiserem sobre a live de hoje, mas comenta para alguém ver depois. Isso aí, eu não vou desistir. Coloquem lá no nosso comentário do vídeo depois que a gente salvar. E amanhã temos mais live, né? Às 19 horas, amanhã novamente. E amanhã, nutricionistas que estão aí com a gente. Essa live é importante para todo mundo, mas amanhã nós vamos trazer um exemplo bem específico de Nutris. Então, gente, vocês precisam assistir. Eu sei que é sextou amanhã, eu sei que é complicado, 19 horas, todo mundo querendo estar no bar, né, tomando choppzinho no final do dia, final da semana. Mas amanhã a gente vai falar. Eu até vou olhar para não falar errado, tá? Nutricionista, amanhã tu vai entender por que a consultoria de alimentos é uma área muito mais lucrativa do que qualquer outra área que tu possa trabalhar. A gente vai trazer exemplos reais, contas, cálculos reais, para te provar por A mais B que a consultoria de alimentos é muito mais lucrativa que qualquer outra área. Então, amanhã, deixem o shopping para as 20 horas, um pouquinho mais tarde, porque vocês precisam estar com a gente na live de amanhã, porque vai ser muito interessante, vai ser um divisor de águas aí, provavelmente na vida e na carreira de vocês. E quem não é Nutri pode assistir também, tá? Porque o choque vai ser geral, porque é chocante. Os dados de amanhã são chocantes, tá? E a Amanda perguntou, comentar no YouTube? Pode comentar no YouTube, no Face, no Insta, onde quiser, tá, gente? A gente fica muito feliz. Antes da gente terminar, vamos responder algumas perguntas. Não vai ser todas, tá, gente? Vamos escolher algumas perguntas. Vou começar aqui no YouTube, tá, Caterine? Algumas perguntas daqui. O pessoal nos contrata, se vocês soubessem quantos currículos a gente recebe, infelizmente não dá. Mas toda vez que surge a oportunidade de consultoria, a gente indica para os nossos alunos do curso Domínio a Consultoria de Alimentos. Casas de produtos naturais precisam de RT? Depende. Para vistoriar elas, Josi, para verificar a data de fabricação, data de validade, data de fracionamento, não. Pode ser um consultor de alimentos, inclusive nós já atendemos casas de produtos naturais, são franquias, nós atendemos algumas franquias de produtos naturais, e a gente fez todo o trabalho de implementação, de ficha técnica para padronizar o que ia nas gôndolas, tudo. A gente fez todo esse trabalho. Agora, se eles vão produzir um alimento, que algumas casas de produtos naturais produzem alguns alimentos, como alguns remédios, alguns chás, algumas coisas, aí sim precisa de um responsável técnico, porque tem que legalizar esse produto. Mas aí é outra história. Para a consultoria de alimentos, todos nós podemos atuar com casas de produtos naturais, com todos os serviços da consultoria, tá, Josi? Isso aí. A Fer tinha perguntado. Pode repetir o nome da empresa de vocês? É Apps Food Solution, a nossa empresa, tá? Tem um perfilzinho do Instagram também, se vocês quiserem nos seguir. A Jaime perguntou pra gente, tá? Não sei se a Caterine travou para vocês, coloquem para mim aí. Se a Caterine travou para vocês. Acho que travou para todo mundo. Oi, voltou? Oi. Bom, vamos lá então. O Jaime perguntou para nós se tem algum valor de hora. Travou, a Caterine travou para nós. Beleza, então eu vou perguntar a pergunta do Jaime aqui, enquanto a Caterine retoma a conexão dela. Então, qual seria o valor da hora para o engenheiro civil? Não sei, porque eu não sei da engenharia civil, Jaime. Não sei mesmo te responder essa pergunta. Mas tem uma amiga nossa que trabalha com projetos de engenheiros que tu pode estar trabalhando,
que nos manda um direct depois que eu vou te mandar o link dela. Eu não sei sobre engenharia civil, tá, gente? Não sei mesmo. Não posso falar sobre engenharia civil. Vamos ver, o que mais? Isso aí, gente. Não desistam. Não desistam. Ó, o Jami botou. Qual seria o valor da hora? Para engenheiro civil, tem base e custo por hora no CREA. Tem uma hora referência com suporte legal ou pelo conselho da categoria? Sim, todas as profissões, elas têm, tá? Um valor base de hora para responsabilidade técnica. Dificilmente para consultoria. Não são todas as profissões que tem para consultoria. Por exemplo, o meu curso não tem um valor hora de consultoria. O meu curso, ele tem um valor hora de responsabilidade técnica, tá? Então, não são todas as profissões que tem. Alguns cursos, sim, por exemplo, nutrição tem um valor hora para nutrição. No caso de outros cursos, não. Dentro do curso Domine a Consultoria de Alimentos, a gente tem uma aula sobre precificação, como descobrir o valor da nossa hora de consultoria, como incluir margem de lucro, como colocar custo fixo, custo variável. A gente tem isso, ensina para vocês, independente se o curso tem ou não um valor hora para consultoria. Quando tem um valor hora para consultoria, a gente segue aquela base. Quando não tem, a gente constrói esse valor hora com base em toda a nossa aula de precificação, tá, Jaime? Eu acho que era isso, tá? Do Jaime, qualquer coisa, se não for, tu nos pede, tá, Jaime? Quando que a gente vai abrir um curso? Em breve. Preparem-se. Mas isso é assunto para outra hora. Vamos ver se tem alguma outra no Insta aqui. Caterine voltou. Perguntas? Tá normal aí, gente? Agora estamos te vendo. Tá meio falhado, mas estamos te vendo. Que estranho. Nome da nossa empresa de consultoria. Tem gente pedindo o nome da nossa empresa de consultoria. É Apis Food Solution. Tá? Apis, A-P-I-S, Food Solution. Procurem a gente lá. Tá? Jaime, que bom que era isso. Mas se tu quiser, Jaime, da engenharia civil, nós temos uma pessoa ideal para engenharia civil, tá? Também. Eu vi que era de alimentos, mas se tu quiser da engenharia civil, a gente tem. Então, acho que era isso, né, gente, de perguntas. Se esquecemos de alguém, faremos caixinha daqui um pouquinho nos stories. Mandem a pergunta de vocês e esperamos vocês amanhã às 19 horas, antes do show, como a Caterine falou. E agora a gente vai salvar esse vídeo, que é o comentário de vocês com o que vocês aprenderam na live de hoje, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até amanhã. Boa noite.